menosprezando a mulher, inferiorizando a mulher. Ele está respeitando a diversidade de funções que ele percebe que existe na Trindade, na criação e na queda. Então o argumento dele é esse. Então Paulo é generoso, é igualitário quando trata das mulheres. Veja mais aqui, ó. Quando ele escreve a carta aos Romanos, vê se o machista escreveria isso. Recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Cencreia, para que a recebais no Senhor como convém aos santos e ajudeis em tudo que de vós vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos e de mim inclusive. Vê se um machão vai dizer, essa mulher é minha protetora. Vê se ele vai dizer. Mas ele escreve para a igreja e ele diz, olha, Febe é minha protetora, cuidou de mim, reconheço mulheres como essa. Paulo não tinha problema com as mulheres. Nenhum. Não, absolutamente nenhum. Aí no mesmo capítulo, saudai Trifena e Trifosa, as quais trabalharam no Senhor, saudai a estimada Pérside, que também muito trabalhou no Senhor. Ele reconhece o trabalho das mulheres. Todavia, ele não admite que a mulher governe a igreja. Isso aí ele não admite. Mas é a única restrição que Paulo faz ao ministério da mulher. É o governo da igreja. No mais, ele se sente protegido por elas, abençoado por elas, ministrado por elas, reconhece o trabalho delas, manda que os maridos deem os mesmos direitos para elas, manda que o marido ame. A única restrição é, de fato, o governo da igreja. Porque ele vê na Escritura uma ordenação divina para isso. Pastor, e Júnias? Não está lá escrito em Romanos 16:7, saudai Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos que estavam em Cristo antes de mim. Olha só, tinha uma mulher chamada Júnias que era apostoliza. É o argumento que é usado a partir de Romanos 16:7. Bom, para começar, Júnias é masculino, tá? Júnias é masculino. Mas eu vou admitir que tem 3 variantes da palavra nos manuscritos gregos. O que é mais atestado é, no grego, Iunianis. É a questão de um acento só, uma aspiração lá. Iunianis é masculino e é provavelmente o diminutivo de Julianus. A gente às vezes não abrevia Beto, apelido de Alberto, né? O Bebeto, né? Então, Iunians seria o diminutivo de Julianus, que é o que é mais atestado pelos manuscritos. Em segundo lugar, vem Iunians, aberto, aí é o nome feminino. E por último, aparece Júlia, ou Júlias, que tem 2 manuscritos só, que tem essa variante. Então, a própria palavra, ela tem dezenas de variantes. A maioria, a mais comprovada, atestada, a leitura mais atestada é Iunians, que é masculino, diminutivo de Junianos. Tá? Mas vamos dizer que fosse uma mulher, que fosse Júlia. Vamos dizer que fosse Júlia. Quando Paulo diz que ela é notável entre os apóstolos, isso quer dizer que ela seja apostoliza, ou quer dizer que no círculo apostólico ela é considerada levada em alta conta? Não pode ser as duas coisas? Não é decisivo que está dizendo aqui que ela era apóstola, mas simplesmente que ela era tida em alta conta pelos apóstolos. E além do mais, e apóstolo aqui é o quê? É os 12 Paulo? Ou a palavra apóstolo usada no seu sentido mais estrito ou lato, de missionário, alguém que é enviado? Então, você usar essa passagem para dizer que tinha uma apóstola chamada Júnias, você tem que vencer 3 dificuldades. E em todas as 3 você sai na minoria. Então, não dá para provar, esse texto não dá para provar que tinha uma apóstola chamada Júnias. Pastor, mas e as mulheres em 1 Timóteo 3? Bom, aí é um argumento jamais que a gente tem que parar para pensar, né? O que é que diz lá em 1 Timóteo 3? Paulo está discorrendo sobre as qualificações dos diáconos. Aí no verso 8 ele diz: quanto aos diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, tal, ele vai, verso 9 e verso 10, dando as qualificações. E no verso 11 ele diz: da mesma sorte, quanto a mulheres, é necessário que elas sejam respeitáveis, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, tal. E no verso seguinte ele volta para o diácono, no verso 12: o diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa. Quem são estas mulheres a quem Paulo se refere, de quem ele dá as qualificações, bem no meio do tratamento que ele
diácono. Você tem que estar